Olá, minhas queridas, tudo bem? A gente está interrompendo um pouquinho a nossa série porque hoje a gente vai falar sobre um assunto bom. A gente vai falar sobre esperança. Por isso que eu gostaria de compartilhar com vocês um versículo que está lá em Jeremias 29:11, um versículo muito conhecido, que diz assim: Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Em algumas traduções, ele fala para vos dar um futuro e uma esperança. Qual que é o contexto desse texto? Por incrível que pareça, Jeremias estava dizendo ao povo, Deus estava falando ao povo através da vida de Jeremias que o povo, devido à desobediência, seria levado cativo para a Babilônia e lá ficaria 70 anos. Não eram boas notícias. Em meio a tudo isso, alguns adivinhos, profetas, diziam que Deus estava falando que era para resistir, que não era para se entregar. Se você for ver, se você for pesar uma notícia da outra, qual que você iria preferir? O qual que tem mais cara de boa notícia? Infelizmente, dos adivinhos. Por que esse texto me chama tanta atenção, quando a gente vai falar sobre esperança? Quando a gente lê o versículo de forma isolada, a gente fala, nossa, que coisa linda, que coisa maravilhosa, que coisa perfeita, mas são más notícias, o que é mais legal no meio de tudo isso é que Deus está trazendo uma mensagem de esperança em meio a más notícias. Quando eu penso nisso, em relação inclusive ao mês, mês de setembro, setembro amarelo, mês de prevenção, conscientização em relação ao suicídio, muitas vezes a gente se pega pensando, poxa, mas se eu ver alguém sofrendo, o que eu devo falar para ela? Em primeiro lugar, para levar uma mensagem de esperança, você não precisa fugir da realidade. Nesse mês, algo a mais vem ao nosso pensamento em relação à prevenção. Só que existe uma questão muito importante também, não somente nesse mês, em todos os dias, todo ano. E eu te convido a fazer essa reflexão. Talvez pessoas mais próximas do que você imagina, talvez familiares, estejam passando por sofrimentos reais, estejam enfrentando situações difíceis que são reais, Porém, a mensagem de esperança também é real. Tem algumas lições aqui que a gente pode tirar desse texto, não só desse texto, Todo o livro de Jeremias, todo o capítulo. Em primeiro lugar, qual é? Aceitar. Aceitar essa dificuldade, aceitar esse momento difícil, aceitar tudo isso que está acontecendo. Por quê? Resistir aqui no texto não era a ideia, não era o correto. Muitas vezes Deus está usando essa provação, esse momento difícil, essa dificuldade para a vida, para te fortalecer, para fortalecer o seu relacionamento com Ele, para aprimorar, te moldar em algo mais à imagem dEle. Aceite a dificuldade, veja o que você pode extrair de bom, o que você pode extrair de lições para a sua vida, quanto você pode amadurecer em meio a tudo isso. Em segundo lugar, no versículo 6 e no versículo 7, mostra uma coisa muito importante, que é possível ter estabilidade, é possível ter uma vida estável em meio da tribulação, em meio da provação. No versículo 6 e 7 diz assim: Tomai esposas e gerai filhos e filhas. Tomai esposas para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, multiplicai-vos e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Deus ainda Ele fala o que deve ser feito em meio a tudo isso. Ore pela cidade, ore por tudo isso que está acontecendo, ore pela provação, na sua paz vós tereis paz. Continue a viver, siga com a vida continua. A terceira lição: Deus tem pensamentos de paz ao nosso respeito, para nos dar
o fim que nós desejamos para nos dar um futuro e uma esperança. O final de tudo isso realmente é um futuro e uma esperança. Deus tem coisas ótimas para fazer em meio, através de tudo isso, né? Não duvide, isso é uma mensagem real. Isso é algo que nós podemos nos agarrar com certeza. É isso que eu gostaria de falar para vocês e um beijo, até mais.